ele não tem a característica de movimentação ali próxima da área, ele se arriscou em levantar os braços, enfim. Então eu acho que o que o Flamengo precisa fazer é povoar um pouquinho mais o meio, mas com essa aproximação do Gerson e do Thiago Maia, que o João Gomes muitas vezes conseguia fazer sozinho, pelo poder de marcação. Então você olhava muitas vezes e falava assim, mas o João Gomes fazia isso, porque o João Gomes tinha essa característica de marcação, de toma o drible e tenta recuperar, o percentual de recuperação de bola dele era muito alto, ele é um jogador que realmente combatia com efetividade, coisa que não acontece com o Thiago Maia nem com o Gerson. Ponto, né, capitão? Ano passado você tinha o Everton Ribeiro jogando mais por dentro, então você tinha um homem a mais ali por dentro, às vezes, para preencher o setor, e hoje você tem um setor praticamente para dois ocuparem. Exatamente. E por isso que isso tem que ser bem trabalhado. Isso por ordem por conceito do Vitor Pereira, que gosta de jogar pelas extremidades, assim. E também a preocupação de o Davi deve ser titular do Mundial. Sim. Então o Davi, quando ele tem um auxílio de marcação, ele funciona muito bem. Quando ele fica exposto, o Flamengo joga numa linha um pouco mais alta. Aí já tem ele tem muitos combates de mano a mano, ele tem dificuldade. Isso é algo que preocupa. Do meio para frente, o Flamengo tem poder de criação, né? Os caras não estão na melhor forma. O Vitor falou isso um pouco, fisicamente, eles não têm tanta força, não estão com tanta força no momento, mas é um time que acha soluções, né? Então as aproximações, você vê a jogada do Everton Ribeiro pro gol do Gabigol, então você percebe que tem algo ali que já é conectado há muito tempo. Sim. Eu acho que as preocupações que são tem de meio campo. Essa peça, você falou de elenco, né, Bertão? Essa peça, ela me parece realmente que ela vai fazer mais falta do que está se imaginando, que é o João Gomes. Exatamente. Pensando justamente, pensando no Mundial, vamos na próxima etapa. A próxima etapa é o Mundial, vamos pensar no Mundial. Não tem... você falou do Vidal, né? O Vidal não tem esse Pulgar ali também, né? Lembra quem jogava na do João Gomes no Flamengo Espetacular de 19? Arão. O Arão era um super marcador? Nunca foi. Aliás, eu me lembro bem naquela intertemporada, quando falaram, o Jorge Jesus vai pôr o Arão de primeiro volante. Todo mundo, o quê? O senhor enlouqueceu. Mas o Flamengo de 2019, ele tinha algo que esse Flamengo não tem, que é a intensidade de marcação sob pressão. Então, o Bruno Henrique fazia muito isso. Os times tinham medo de sair contra o Flamengo. É um outro jogo. Porque com o Bruno Henrique em campo, os adversários, eles atacavam, mas com medo do contra-ataque. Então, assim, se a gente sair, o Flamengo vai achar uma bola longa no Bruno Henrique e a gente não vai conseguir marcar. Isso inibia os adversários de avançar. Hoje, contra o Flamengo, os times têm outra preocupação. É o Flamengo com a bola no pé. As tabelas, as movimentações por trás do zagueiro. Então, é algo que naquele momento funcionava com o Arão. É bom que o povo todo ali tinha 4 anos a menos, né? E o povo todo tinha 4 anos a menos. E ali, naquele Flamengo tinha muita compensação. Então, se a gente tinha Rodrigo Caio e Pablo Mari. O Pablo Mari é um zagueiro com dificuldade de recuperação. O Rodrigo Caio chegava em todas quando precisava. Então, hoje, para resolver um problema pontual, eu vejo que o Vitor Pereira poderia avaliar Davi Luiz e Fabrício Bruno. Fabrício Bruno é um jogador um pouco mais veloz, um jogador que tem uma capacidade de recuperação maior. Tecnicamente, e até por experiência, o Davi tem um peso maior. Mas eu vejo que para solucionar esse problema de exposição, que vai permanecer até o Mundial. Mas aí você tem que mudar o Davi de lado, né? Aí o Davi teria que ir pro lado esquerdo e o Fabrício Bruno fica pela direita. Porque o Léo já é um canhoto. Eu iria de Léo e Fabrício Bruno. De Léo e Fabrício Bruno. Sim. Você tiraria o Davi Luiz. Você tinha falado Davi Luiz e Fabrício. Então você tira o Davi Luiz. Entendi. Eu entendi. Você quer saber eu tinha entendido igual o Camilo. Eu também entendi a mesma coisa. Porque você ganha... Você saca o Davi Luiz para o Mundial, é isso? E não para o Mundial. Para a situação pontual de que o Vitor Pereira tem pouco tempo. Dificilmente Gerson e o sistema de marcação e recomposição do Flamengo vão encaixar nesse período. Então, para resolver, para tornar essa zaga, para deixar essa zaga menos exposta, eu iria de Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz, mas só isso não resolve o problema. É preciso que exista uma colaboração maior dos homens de frente. O Pedro, por exemplo, foi muito cobrado pelo Paulo Souza, que participasse mais desse momento defensivo. E com o Dorival, ele evoluiu. Mas agora, por ser começo de temporada, essa marcação não está encaixando muito bem. Então, qualquer volante do Palmeiras, seja o Zé Rafael, o menino, que voltava um pouco para buscar,
tinha liberdade para trabalhar, porque não há ali uma combatividade, uma intensidade nessa primeira marcação do Flamengo. Então, não vai ser o mesmo com o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique era um jogador de velocidade, um jogador que era capaz de acompanhar a lateral. O Pedro ou o Gabigol não tem essa capacidade, mas ainda assim o Flamengo pode ser um pouco mais intenso na hora de retomar a bola. E o Flamengo, no começo do segundo tempo, quando toma as rédeas do jogo, a gente viu o estrago que pode fazer. É um time que tem muito repertório. Com a bola tem um time tecnicamente que assusta o adversário. Então o que o Flamengo tem de fazer é imaginar projetar um confronto contra o Real Madrid. Dificilmente você vai negociar ali a posse de bola, o protagonismo do jogo. Mas quanto mais o Flamengo tiver a bola, quanto mais rápido o Flamengo recuperar, menos chance de ficar nas cordas, do time massacrar, de ter um time intenso, com uma característica diferente como a do Palmeiras, castigando as costas da sua defesa. Então, é um Flamengo que precisa pensar nessas compensações, que existiam muito em 2019 e talvez agora o Vitor Pereira não tenha tempo de azeitar. Eu acho que o maior erro do Flamengo nesse jogo foi o Gerson tentar marcar o Marcos Rocha. O Marcos Rocha abria como um ala. Quem fazia essa primeira marcação era o Gerson. Isso vai ter que ser corrigido. Não sei com quem. Não sei quem pode fazer essa marcação quando, por exemplo, o Palmeiras tinha o Beirada lá, que é Dudu, enfim, ou outro jogador que... Mas quem tem de fazer é o Pedro. Como o Hendrick mas é isso que eu estou falando. Aí o Arrascaeta poderia fazer, o Pedro não saía. E aí obrigava o Gerson a sair no combate no lateral antes do meio-campo. É por esse espaço no meio-campo que o Vitor vai ter que corrigir. Então, não sei se é uma ordem que o Vitor deu para o Gerson bater lá, ou se o Gerson, entendendo que tinha aquela movimentação, ele tentou fazer. Mas se você tira o segundo volante contra qualquer adversário de qualidade, o Palmeiras usou muito bem isso, o Real pode usar, o adversário do Flamengo na semifinal pode usar. Se você tira o segundo homem de marcação de meio de campo para tentar fazer uma marcação no lateral, você vai abrir espaços que pode ser irreversíveis. Principalmente se você não tem como primeiro volante um cara de marcação. Essa movimentação ela pode acontecer após o meio de campo. Então, o lateral avança e o Gerson, pelo lado esquerdo, ele auxilia o lateral na marcação. Tudo bem, isso pode acontecer do lado direito com o Thiago Maia. Mas essa abertura de campo que aconteceu muito com o Gerson, e o Palmeiras entendeu isso. O Palmeiras, ele abriu o Marcos Rocha, obrigava o Gerson a marcar e rápido trazia a bola para o meio de campo e aí fazia um confronto que o Palmeiras levou muita vantagem. Agora, Roberto, as laterais também abertas? Felipe Luiz, Ayrton Lucas de um lado, Varela e Mateuzinho do outro. Porque um influencia na maneira Totalmente. do outro, né? Então, você imagina duas combinações, Ayrton e Varela ou o Felipe e Mateuzinho. Porque o Felipe não tem mais condição de fazer pêndulo, né? Não tem condição de subir e voltar o tempo todo. O Felipe vai ser mais construtor, mais organizador. Então, se tiver Felipe e Varela, por exemplo, você não tem... E o Flamengo já tem dificuldade de atacar pelos lados hoje pela característica que tem os jogadores, né? Mais de afunilar, mais de buscar o jogo por dentro. Então, pelo menos um lateral que apoie, então acho que você vai sempre ter que ter ou Ayrton ou Mateuzinho. Então, é um primor, né? Um fenômeno, né? Então, eu acho que, sim, eu acho que estão em aberto ainda. Acho que eu prefiro ter a experiência do Felipe Luiz em campo e ter o Mateuzinho para empurrar pela direita. Ainda mais vamos supor, uma decisão contra o Real Madrid, né? Aí isso aí vai pesar demais, né? Tem uma telinha aí? Só para não perder seu raciocínio. Pode falar. Até para forçar o Vinícius a voltar, né? Se for o caso. Forçar o Vinícius a voltar, não ter o Vinícius em cima de você o tempo todo também. É verdade. A gente tem uma tela, porque é o seguinte, o Gabigol, ele mete gol em todas as decisões de Libertadores, onde está o Flamengo, em todas as Supercopas, estava o Flamengo, ele meteu gol, impressionante. Só que tem um jogador do Palmeiras que, olha, jogo decisivo, é com ele mesmo, hein? Artilheiros do